principalmente pelo... Desculpa, Ana, pode continuar. Pode continuar. Principalmente por conta dos impactos financeiros e o número de admissões que tem anualmente. A nível de curiosidade, são cerca de 3 a 4 milhões de internações ano por bronquiolite. Em 2009, os Estados Unidos chegou a exceder um orçamento de 1,7 bilhões de dólares em gastos com criança internada por bronquiolite. Então, se estuda muito para tentar descobrir algum tratamento que reduza o número de admissões. Eita, tá passando não. Pronto. A bronquiolite é uma infecção aguda viral que vai acometer o trato respiratório inferior. Há uma obliteração dos bronquíolos, e essa obliteração ela é decorrente da necrose, da descamação epitelial e da secreção de muco. E esses fenômenos obstrutivos que vão causar o aprisionamento de ar, com a hiperinsuflação, podem levar às atelectasias e às crises de sibilância. O principal agente etiológico da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, acomete as crianças menores de 2 anos, principalmente os menores de 1 ano. O diagnóstico não é necessário exame de laboratório, raio-x, para fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, através dos sintomas, que geralmente começam com sintomas de via aérea superior, tosse, coriza, congestão nasal, espirros, pode ter febre ou não, e aí cerca de 3 a 4 dias após o início dos sintomas, o vírus atinge as vias aéreas inferiores, né, levando a alteração de ausculta, dificuldade respiratória. Então, conforme eu falei, os exames não são indicados de forma rotineiramente. A única coisa, o painel viral também não é solicitado a nível ambulatorial, mas nesse último ano, por conta da pandemia, tem se solicitado muito, né, para a gente saber o agente etiológico nos quadros respiratórios, e nos pacientes intra-hospitalares, a gente também solicita para todos, principalmente para a gente reduzir o uso de antibiótico, né? Outros vírus que causam também a bronquiolite, frequentemente, o rinovírus, pode ter também o metapneumo, influenza, parainfluenza, bucavírus, adenovírus. Pode haver com a infecção mais de um vírus no quadro, e geralmente, quando ocorre com a infecção, os quadros são mais graves. O VSR, ele parece estar mais associado àquelas sibilâncias mais precoces, mas que são mais transitórias também. E o rinovírus, aquela sibilância mais persistente. E como eu vou determinar a necessidade de internação dessas crianças, né? Através da avaliação clínica. Um exame físico bem feito, a exposição do tórax, para avaliar desconforto, retrações, a resposta ao tratamento clínico na emergência. Às vezes chega um bebezinho com desconforto respiratório, mas que é por uma obstrução alta. A lavagem nasal, às vezes a aspiração nasal já melhora bastante o padrão respiratório. A utilização de sistemas de pontuação, alguns scores, né? Não há ainda um score amplamente validado para a gravidade. Na Luz, em outros serviços que eu trabalho, a gente usa um score para indicar a internação, e também a oximetria de pulso, que veio também para ajudar. O score que a gente usa muito é a escala de Wood. É um score super simples de ser feito, né? Porque não precisa de nenhum exame, apenas o exame físico. A gente já consegue classificar numa crise leve, moderada e grave. Crises moderadas, um score de Wood de 4, acima de 4, já é indicativo de internação. Em muitos lugares, internação em UTI. Outras indicações ainda, a idade, atentar para aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos menores de 3 meses,
principalmente aqueles que estão no pico da doença, a chance deles evoluírem pior é maior, então ficar atento ao padrão respiratório, a necessidade de indicação de internação na UTI, também a irregularidade do ritmo respiratório, né? Presença de apneia, desconforto grave com retrações, gemências, frequências respiratórias maiores que 70 também são indicativos de internação. Recusa alimentar, ingestão e a recusa de líquidos. Basicamente, o tratamento da bronquiolite é ofertar oxigênio se for necessário e hidratação. Então, se tem uma recusa alimentar, se não está ingerindo líquidos, vale a pena internar para manter essas crianças bem hidratadas. E a oximetria de pulso também, de acordo com o valor, é uma indicação de internação. Eu coloquei aqui em negrito porque antigamente a gente dizia que era para ofertar oxigênio nas crianças com a saturação abaixo de 94. Hoje a gente já fala em 92, mais recentemente alguns consensos diz 90, né? Então, por isso que eu coloquei aqui em negrito, e aí eu coloquei nessa tabela com os consensos, né? Dizendo quando suplementar o oxigênio. Então, a gente pode ver que ainda não tem o valor definido, eles ficam aí entre 90% e 92%, e esse valor foi reduzido para 92%, até 90%, porque foi feito um estudo mostrando grupos de criança que foram internados com a saturação entre 90% e 92%, comparando o grupo de crianças que foram internadas com a saturação acima de 92%. E mostrou que não teve um desfecho, não teve diferença no desfecho entre esses dois grupos. Então, por isso que muitos mudaram a questão da saturação para 90%. A Academia Americana de Pediatria, ela diz que o médico pode escolher em ofertar ou não oxigênio, se a saturação estiver acima de 90%. Já o consenso inglês, né, o britânico, ele diz que tem que dar oxigênio suplementar para aquelas crianças que estão com a saturação abaixo de 92%. Então, aí, essa parte do oxigênio ainda é um pouco controverso, né, bem divergente entre os consensos, mas já dá para a gente ter uma noção que isso daí reduziu. Não é mais 94%, a gente pode até pensar em 90% para a gente suplementar. O tratamento é unânime, né, todos os consensos, que o tratamento é oxigênio quando for necessário e hidratação, ponto, sem outras medicações. Aí tem algumas medicações que têm que ser usadas com parcimônia e aquelas que não devem ser usadas. Então, eu vou falar separadamente de cada um. O corticoide sistêmico e também o corticoide inalatório, eles não devem ser usados. Isso daí é unânime em todos os consensos, não se utiliza corticoide na bronquiolite. Sulfato de magnésio também não tem estudos ainda mostrando a eficácia dele na bronquiolite, então também não é usado. Já o salbutamol, né, os broncodilatadores, a solução salina hipertônica e a adrenalina nebulizada, eu vou falar separadamente de cada um. Aqui, os broncodilatadores. Eu não coloquei todos os consensos, eu coloquei só esses 4, porque minha tabela não estava muito nítida. Então, eu preferi deixar só esses 4. A maioria dos consensos, né? O inglês, a Academia Americana de Pediatria e o canadense, ele não recomenda o uso no broncodilatador na bronquiolite. Antes, a Academia Americana de Pediatria dizia para fazer um teste monitorando a criança e avaliando a resposta. E que se houvesse resposta, era para utilizar a medicação. Já saiu isso, eles não dizem mais isso. Eles dizem para não utilizar o broncodilatador. O estudo australiano, eles não recomendam o uso rotineiro, mas nas crianças maiores que 9 meses e com chiado recorrente, eles falam em fazer um teste terapêutico. E o francês também fala de fazer um teste naquelas crianças
que tem chiado recorrente e com status atópicos, né? Mas também não recomendo no primeiro episódio de sibilância. A solução salina hipertônica ainda é uma grande incógnita. A Academia Americana de Pediatria, ela não recomenda o uso da salina na emergência e tem uma recomendação fraca naquelas crianças internadas. O consenso canadense, o espanhol e o francês, eles recomendam o uso da salina nas crianças internadas. Então, o uso da salina ainda assim, pode ser usada, é aceitável o uso, mas não mostrou um benefício tão grande no tempo de internação. Foi feita uma meta-análise em 2020, que mostrou que reduziu em apenas 7 horas o tempo de internação, tá bom. comparativamente àquelas crianças que não utilizaram a salina. Mas ela pode sim ser usada nas crianças internadas, é aceitável o uso. A adrenalina nebulizada, a grande maioria dos consensos diz para não usar ela, a nebulização com adrenalina. O único que diz que pode ser feito um teste e avaliar a resposta é o canadense. Mas também mostrou que não teve uma redução importante no tempo de internação com a utilização da adrenalina. E o mais importante, que todas as medicações, tanto os broncodilatadores, a salina hipertônica, a adrenalina nebulizada, eles não reduzem a taxa de internação, que é o que geralmente os estudos querem, fazem esses estudos para tentar achar alguma coisa que reduza a taxa de internação, né? Então, nenhuma dessas medicações reduz a taxa de internação. Reduz pouco o tempo de internação. As intervenções da fisioterapia, é difícil a gente falar, nós intensivistas, que é um consenso que a fisioterapia não reduz o tempo de internação, porque a gente sabe que, sim, né? A gente gosta muito da fisioterapia na bronquiolite, a gente acha que ajuda bastante, mas ela não é indicada. Fisioterapia, tapotagem, aspiração traqueal, né? O consenso britânico diz para os pacientes com comorbidades, doenças neuromusculares, fibrose cística, sim, tem uma importância grande, mas de modo geral, não. E a aspiração nasal, ela pode ser feita, né, naqueles bebês com dificuldade para mamar, com uma obstrução de via aérea superior importante. Então, tem um benefício a lavagem nasal e a aspiração, principalmente para a aceitação alimentar e para dormir mesmo, que melhora muito o sono dessas crianças. Mas, de forma rotineiramente, não é indicado a aspiração nasal. A parte do suporte ventilatório, o que viu nos últimos anos é a redução da intubação. Nós temos usado muito mais a ventilação não invasiva nas crianças com bronquiolite. Mesmo a gente precisando sedar, deixá-las mais confortáveis, a gente tem utilizado mais e reduzido a intubação, o que é bom, né? Porque bronquiolite é péssimo de ventilar, então a gente tem reduzido bastante o número de intubação. E nos últimos anos tem a menina dos olhos do intensivista, que é o catéter de alto fluxo, que reduz muito o esforço respiratório, e ele é muito bem aceitável, muito bem tolerável pelas crianças, comparando principalmente a VNI, né, que é mais difícil as crianças aceitarem. Mas também que não é indicado para todas as crianças internadas com bronquiolite. Não adianta indicar catéter de alto fluxo para uma criança que está com quadro leve. Então, tem que ter critério para a indicação do alto fluxo para a gente ver um efeito bom. Não, assim, né? O UDI a gente usa bastante para indicar o catéter de alto fluxo, a ventilação não invasiva, mas não é
uma escala que usa em todos os serviços. Alguns hospitais que eu trabalho utilizam o UDI para a gente indicar com segurança o catéter de alto fluxo. Um UDI acima de 4 já é indicativo de CAF. Um UDI de 8, a gente já tem que ponderar uma VNI. Então, a gente, utilizando a tabela de UDI, que é super fácil de calcular, a gente fica respaldado na indicação do catéter de alto fluxo. Só isso, bem rapidinho. Paty, quer complementar alguma coisa?